Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes? Por favor, levante a mão, quantos estão felizes? Graças a Deus por mais um dia. Pode sentar? Vocês estão me ouvindo aí tranquilo? Que bom. Bom, assim como nosso pastor acabou de dizer aqui, nós estamos numa série, né? Estamos seguindo aí uma série poderosa que tem transformado nosso coração, a nossa mentalidade como igreja. E isso é muito importante. Sermos uma igreja lúcida, sermos uma igreja inteligente e não inteligente por livros seculares, por direcionamentos de outros homens que senão o nosso Deus e a sua palavra. Então, nessa noite aqui é um privilégio estar aqui. Eu preguei sobre jejum. Eu não sei quantos estavam aqui, quem lembra, mas a gente está vindo uma caminhada aí. Falamos sobre oração, falamos sobre solitude, sobre meditação, sobre o estudo, falamos sobre o jejum. E aí eu fiquei hoje com o tema de submissão. E eu pensei comigo, por que eu fiquei com os dois temas mais chatinhos, talvez, de se ouvir hoje em dia? Mas Deus sabe o que faz. Talvez não, tenho certeza, Deus, que Ele quer tratar primeiramente a minha vida. E esse é um assunto que mexeu muito comigo. E eu quero que de fato você abra o teu coração para o que Deus tem para falar contigo nessa noite, amém? Se desarme, independente se você já ouviu alguma coisa, já sabe de algum texto bíblico, se desarme, assim como eu me desarmei, porque eu tenho a certeza que nessa noite Deus ele vai falar poderosamente conosco, amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, desde já, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Como eu disse, nós iremos falar sobre submissão. O texto, obviamente aqui já teve um início, mas ele começa dizendo: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, aqui quem está dizendo é Jesus. Então Jesus convoca a multidão, e não só a multidão, ele convoca os seus discípulos, para ouvir o que ele ia lhe dizer a partir dali. Então ele começa dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E ele não termina por aí, ele diz: tome a sua cruz e então siga-me. Eu vou ler novamente. Jesus, nosso mestre, está dizendo à multidão e aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo então se negue. Tome a sua cruz e aí então, só então, siga-me. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é a única que tem o poder de nos transformar, de nos exortar, de nos alegrar, de nos dar paz, de nos dar esperança. E digo ela porque ela é a tua palavra, ela é inspirada pelo Senhor, ela é desejo do teu coração. E eu te agradeço porque eu creio que hoje, nessa noite,
assim como o Senhor já está falando desde o início, eu creio que o Senhor transformará os nossos corações como igreja. E não só como igreja, mas como pai, como patrão, como funcionário, como filho, como ovelha, como pastor, como servo. Eu sei que hoje o Senhor irá transformar os nossos corações. Muito obrigado. Amém. Irmãos, perceba, esse texto é um texto muito conhecido. Quantos na igreja não conhecem esse texto? Quantos já não leram, talvez milhares de vezes, esse texto? Aquele que quer vir após mim, negue a sua vida. E não só isso, tome a sua cruz e então siga-me. Mas olha que interessante. Nós vamos falar sobre um tema muito difícil de ser falado, sinceramente. Submissão. Falar de jejum, hoje em dia é muito difícil, também. Falar de estudo, também. Mas submissão, nos tempos atuais, tem se tornado duplamente ainda mais difícil. Muito difícil. E aqui, nós lemos um texto onde Jesus, ele não só queria que a multidão entendesse, mas ele queria que os seus discípulos, ou seja, aquele a quem ele tinha chamado para aprender com ele, soubesse o que ele estava falando, entendesse o que ele estava falando. E aqui há um ponto muito importante, porque ele bem que poderia ter falado somente para a multidão. Os discípulos já estavam com ele. O texto é claro em dizer, eram os discípulos, ou seja, já eram discípulos. Mas ele faz questão de chamá-los também, porque era importantíssimo que eles aprendessem o que é submissão. Importantíssimo. E aí, nós estamos aqui também baseados num livro chamado Celebração da Disciplina. Se você não leu, procure, jogue no Google. A Sheila tem também aqui para vender, eu acredito que tem ainda, não sei. Mas procure, leia, aprenda. Mas estamos baseados principalmente na Bíblia, no que a palavra de Deus nos fala. E como eu disse, é muito difícil falar sobre submissão hoje, mas eu queria que você se conscientizasse de algo inicialmente. Eu queria que você entendesse, antes de nós entendermos o que é a submissão, eu queria que você entendesse o que a submissão faz por nós. Antes de você entender o que é submissão, eu quero que você entenda inicialmente o que ela faz por nós. E sendo bem sincero, ao estudar, ao ler, ao orar, se eu fosse definir em uma palavra, se eu fosse definir submissão em uma palavra, eu definiria na seguinte palavra: libertação. Repita comigo: libertação. Eu definiria a palavra submissão dessa forma, com a palavra libertação. E por que libertação? Como eu disse, nós precisamos entender o que a submissão faz por nós, antes de entender o que ela é. E o que ela faz por nós? Ela nos liberta de um cativeiro, ela nos liberta de uma prisão. E aí você pode até dizer: mas eu não estou preso, eu estou aqui livre, posso andar, posso tomar uma água agora se eu quiser. Mas entenda algo: a submissão nos liberta de um cativeiro, de uma prisão. Assim como as disciplinas que a gente tem aprendido nas quintas-feiras, essa disciplina da submissão, como as outras, não pode ser um fim em si mesmo.
ela não pode ser o fim, ela é o meio para um objetivo. Assim como o jejum não é o fim, é o meio para um único objetivo. Assim como a meditação é um meio para um único objetivo. Assim como o serviço que será falado semana que vem é um meio para um único objetivo. E qual é esse único objetivo? Nos levar até Jesus Cristo. A submissão, o jejum, todas as disciplinas que a gente vem ouvindo, o estudo da palavra, meditação, a solitude, não pode ser um fim, eu não posso parar nela, não, ela é um meio para que eu consiga obter um objetivo, que é Jesus Cristo. Então, por isso, meus irmãos, que se torna um assunto ainda mais difícil, porque muitos de nós queremos Jesus, mas não queremos ser submissos. É por isso que se torna um assunto tão delicado, mas tão difícil do ser humano compreender, porque nós queremos o Cristo, mas não queremos nos submeter. E essa libertação é imprescindível para as nossas vidas, é importantíssimo para nós. Para que ela nos liberte de uma prisão, para que ela nos liberte de um cativeiro. E deve ser olhado com muita atenção. Deve ser apreendido com muita atenção. É por isso que o nosso pastor já disse aqui, que ele gosta de chamar dessas disciplinas de meios da graça. Por quê? A graça de Deus nos leva até quem? Até quem? Jesus. A graça de Deus tem um único objetivo, nos levar a Jesus. E as disciplinas espirituais devem ter um único objetivo, nos levar até Jesus. Então, eu te aconselho desde já, mais uma vez, e eu sei que você já aprendeu isso. Quando orar, ore para ter Jesus. Eu sei que podemos orar mediante a tempos difíceis, sensíveis, há algumas coisas que precisamos, porque o nosso Pai nos ouve, mas primeiramente queira Jesus. Ao jejuar, Jesus. Ao estudar a palavra, Jesus. Ao se submeter, Jesus. Então, fique atento, porque esse tema, a submissão, nos liberta. Todas as vezes que você quiser aprender sobre um conceito, todas as vezes que você quiser saber um significado de algo, vá também no contrário daquela palavra. E sabe qual é o contrário da palavra submissão? Rebeldia. E é por isso que esse assunto é tão difícil de ser tratado. Por quê? Porque a submissão nos liberta da rebeldia. Porque nós queremos o Cristo, mas não nos submetemos. Vivemos uma vida rebelde. O contrário de submissão é rebeldia. E eu te respondo com uma verdade nesse tempo. Nós estamos vivendo a era, o tempo mais rebelde na humanidade. Nós estamos vivendo o tempo mais rebelde na humanidade, fazendo com que de todas as disciplinas que foram faladas aqui serão, essa daqui sofra demais, meus irmãos. Porque nós vivemos hoje uma era rebelde. Não precisamos ir tão longe, é só olhar uma criança pequena. É só olhar os números hoje de divórcio. É só olhar os números das famílias que estão se destruindo. De filho contra pai, de pai contra filho, ou seja, uma era rebelde.
é só olhar as discussões e contendas no meio da igreja, ou seja, uma era rebelde. Eu sei, meus irmãos, que é duro de ouvir, mas liberta. Você pode dar uma glória a Deus? Mas liberta. A submissão liberta. A submissão tem sido abusada e tem sido abuso por meio de opressão. Homens que fazem da palavra submissão uma ideia toda distorcida, maluca, de que a mulher tem que ser a sua escrava, o seu escravo. Líderes, pastores que usam da submissão para montarem em cima das ovelhas. A submissão tem sido abusada e tem sido meio para abuso. É por isso que é um tema muito sensível e importantíssimo de nós aprendermos com Cristo. E tudo isso por quê? Tudo isso por uma ignorância bíblica. Tudo isso por uma ignorância acerca do verdadeiro sentido, da verdadeira palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Vivemos uma era rebelde, por isso é urgente nós pensarmos sobre submissão. Por isso é urgente nós pensarmos que nós devemos ser tratados por Cristo nessa área. Onde nós estamos inseridos numa sociedade escrava, numa sociedade que acha que está livre, mas está escravizada. Mas aqueles que vivem em submissão são livres, amém? Aqueles que vivem submissão estão livres, libertos. Porque ela é uma ordem bíblica. Ela é uma ordem bíblica. E eu queria quebrar um paradigma aqui já. Ela não é só para as esposas. Você, homem que está aqui, eu, homem que ouvi primeiramente, a gente lê o texto fora totalmente do seu contexto. Submissão não é só para as mulheres. Submissão é para o cristão no geral. Você pode dar uma glória a Deus? Submissão é para o cristão no geral. No geral. E aí, é onde o assunto vai ficando mais difícil e mais doloroso de ouvir. Vai sangrando os nossos ouvidos. Porque o mundo imprime em nós que nós devemos ser dono de nós mesmos, de que nós não devemos dar voz a ninguém, não devemos dar satisfação a ninguém, devemos fazer o que queremos, o que devemos e o que pensamos. Mas eu quero te dizer nessa noite mais uma vez, a submissão, ela nos liberta. Nos liberta. Me liberta de um cativeiro chamado Vinícius. Sandro, a submissão te liberta de um cativeiro chamado Sandro. Simone, de um cativeiro chamado Simone. Wender, Carlos, ela nos liberta. Não é da opressão do outro, é de nós mesmos. Ela nos liberta, ela me liberta de um cativeiro chamado Vinícius. Ela me liberta de fazer as coisas do meu próprio jeito. O que a submissão faz por nós, ela nos liberta. Ela nos liberta de fazer todas as coisas do meu próprio jeito, porque fazer do meu próprio jeito é o quê? Rebeldia. É rebeldia. Sabe quando a gente almeja que as coisas só ocorram com a nossa própria vontade? Sabe quando a gente faz de tudo,
rasgar a vida para fazer com que tudo seja como a gente quer, como nós queremos, como a nossa cabeça está idealizando, ou seja, rebeldia. Às vezes Deus nem liberou uma palavra, nem liberou uma direção, mas nós estamos querendo fazer do nosso jeito. Mas aí se alguém perguntar para nós: ei, você quer a Cristo? Sim, eu quero a Cristo, Ele é quem eu mais amo. Mas na nossa vida cotidiana nós estamos afastando a Jesus de nós, vivendo uma vida rebelde, porque queremos o Cristo, mas não queremos se submeter. Queremos fazer o que o nosso desejo quer. Passamos meses, anos, agoniados, depressivos, mal, porque algo não aconteceu como a gente quis. E se algo não acontece como eu quero, jamais eu sou o culpado é o outro. O culpado são as circunstâncias. Olha só, nós estamos tão presos em nós mesmos que nós não conseguimos tirar a venda dos olhos e dizer: eu sou o culpado. Eu sou o principal culpado. Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Irmãos, as maiores divisões que eu já vi no meio da igreja, as maiores brigas intensas, divisões do povo de Deus, brigas entre líderes, nunca é porque um disse para o outro: me perdoa que eu estou errado. Nunca é: vamos sentar e deixa eu lavar seus pés. Nunca é, sempre está pautado no que eu acho, no que eu quero, no que eu tenho que fazer. Então isso quer dizer o quê? Vivemos uma geração rebelde, onde a rebeldia traz separação, divisão, discórdia, ira, e Jesus não está no meio. Mas eu quero te dizer nessa noite, o que a submissão faz por nós, mais uma vez, ela nos livra de toda essa rebeldia, ela nos livra de que todas as coisas sejam feitas do meu jeito. Repita isso para você: a rebeldia me livra de fazer tudo como eu quero, de fazer tudo do meu bendito jeito, de fazer tudo como eu quero fazer. Ela nos livra. E eu queria te dizer, a minha e a sua vida não pode acabar se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Você está aí ainda? A nossa vida não pode acabar, Deise. A nossa vida não pode acabar se as coisas não acontecem como eu quero. Se não aconteceu como eu quero, eu não posso acabar com a minha vida inteira, com tudo que está acontecendo. Mas é assim que tem ocorrido, é assim que está acontecendo. E aí tudo bem, Vini, eu já entendi o que a submissão faz por mim. E a submissão me liberta de um cativeiro, de um presídio chamado eu, de um cativeiro chamado Vinícius. A submissão, ela me liberta, ela me traz libertação, ela tira a venda dos meus olhos, ela impede com que eu continue nessa prisão, ela me liberta verdadeiramente. Agora eu entendi desde o início que você começa a me explicar, e eu vou entendendo, minha mente conseguiu entender que ela me liberta, e que nem tudo precisa ser feito como eu quero. Mas o que de fato é submissão? E aí nós entramos no segundo ponto da mensagem. Se nós já entendemos, e eu creio que nós entendemos o que ela faz por nós, nós precisamos entender o que ela é. Então grava isso no teu coração. Viver uma vida de submissão é viver liberto,
é viver livre de um cativeiro que é você mesmo, que é o seu próprio eu, que é o seu próprio jeitinho, que é a sua própria vontade. Grava isso no teu coração. Porque quando nós entramos agora no segundo ponto, nós precisamos entender o que é submissão. E isso foi uma estratégia que eu usei para que você já não... Mas o que é então submissão? Sub, assim como está aqui, meio que dividido, é estar debaixo. É estar por baixo. Então, sub eu já sei que é estar embaixo. E aí já soa meio que doloroso nesses dias, porque ninguém quer estar por baixo. Já soa mais difícil de se ouvir, já dá uma vontade de ir embora, já dá uma vontade do sono pegar e realmente, não quero ouvir isso, eu queria ouvir outra coisa, porque na sociedade de hoje, quem está embaixo é o quê? Bobão. Mas o texto está dizendo, a palavra diz, que é estar por baixo. Beleza, e missão, Vini? Missão é missão. Então, estar por baixo do quê? Estar debaixo, sob a missão de alguém, ou seja, sujeito à influência de alguém. É uma disposição em obedecer. É uma disposição em realmente se doar, em obedecer. E volto a dizer, isso dói nos nossos ouvidos hoje. Isso dói nos seus ouvidos hoje. Porque o que mais a gente luta é para não se submeter. A gente luta para estar por cima. A gente gosta de estar em cima. A gente gosta de ser visto. A gente não gosta de receber uma missão. Nós gostamos de estar por cima. Nós queremos dar a missão. Não, mas a palavra está dizendo que nós devemos estar debaixo, sob uma missão. Totalmente diferente do que o mundo vem nos dizer. Estar sujeito à influência de alguém. E qual é essa missão, Vini? Qual é a missão que eu tenho que estar debaixo? Se eu já sei que a submissão ela me liberta, uau, eu quero essa libertação, mas o que ela é? Ela é então estar por debaixo de uma missão. E que missão é essa? A missão que nós lemos aqui, meus irmãos, em Marcos 8:34. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A gente pensa que a missão é seguir. Eu não estou dizendo que seguir não é importante, é óbvio que é. Mas a missão, a ordem é o quê? Negue-se a si mesmo. Quem é que está dizendo isso? É Herodes? É uma criança? É um conto de fadas? Não, é Jesus, aquele a quem eu e você servimos. Então o que ele está dizendo, qual é a ordem dele para nós? Negue a você mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Ou seja, é estar debaixo dessa palavra, é estar debaixo dessa missão. E isso é doloroso para nós ouvirmos hoje em dia, porque eu vou colocar em termos simples, num casamento, o que mais é visto é o homem querer ficar por cima da mulher, ou a mulher por cima do homem. Mas Jesus está dizendo, ei, eu quero vocês sob, eu quero vocês negando a vocês mesmos. Eu quero vocês se doando, não está por cima, mas eu quero vocês por baixo. Negue a vocês mesmos, tome a sua cruz, e então, siga-me. Hoje a gente quer seguir, mas não queremos nos negar. Hoje a gente quer ir, Lana, mas no momento em que ele diz, ei, larga isso, desculpa Deus, desculpa mestre, não dá. Hoje a gente quer seguir, mas não quer se negar. Quase sempre essas palavras, elas doem em nossos ouvidos.
a gente se sente muito melhor, e eu me coloco nisso, a gente se sente muito melhor ouvindo a palavra. Ah, meu irmão, que você tenha uma autorrealização na sua vida, que você tenha sucesso na sua vida. A gente não se sente melhor? Nós sentimos melhores assim. E aí vem alguém dizendo assim: ei, negue a você mesmo. Aí, poxa, a gente se sente melhor dizendo: não, eu quero ser autossuficiente, autorrealizado, sucesso acima de sucesso. E aí tem alguém dizendo: ei, que não é só alguém, perdão até pelo termo, que é Cristo dizendo: negue a você mesmo. Negue a você mesmo. Porque o que é submissão é negar a si mesmo. É simplesmente uma forma de entendermos que não temos que fazer as coisas na nossa própria vontade, mas fazer o que o nosso mestre nos ordenou a fazer. Então, ou seja, se eu fosse bem claro aqui, eu e você fomos criados não para ganhar uma vida. Eu e você fomos criados para perder a vida. Dá um glória a Deus só para ficar. Mas Vini, eu quero ganhar. Esse tema é muito importante, meus irmãos, porque nós devemos estar sob essa direção. Nós devemos estar sob essa direção. É deixar de fazer aquilo que a nossa vontade quer. É deixar de fazer aquilo que o nosso desejo quer. Se puderem colocar, por favor, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, desculpa. O que é submissão? Meu Deus. Negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. E aí então seguir. Sabe por quê? Sabe qual é o maior símbolo? O maior símbolo de submissão? Sabe qual é o maior símbolo? A cruz. E aí, nós vamos ler em Filipenses 2, versículo 5, dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Passa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Passa. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Meus irmãos, olha o que o texto está dizendo. E achando-se na forma de homem, um homem que era rei, um homem que tinha tudo, que poderia fazer o que quisesse, nem precisasse entrar na história. Ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Por isso também, olha só, pela entrega, pela submissão, por isso também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo nome. E aí então, através dessa entrega, versículo 10, através dessa submissão, através dessa entrega, olha o que acontece, olha o fruto disso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém que tinha tudo, alguém que poderia ter tudo, alguém que tinha o trono, abriu mão de fazer o que queria para fazer o que deveria fazer. Meu Deus! Ele viveu uma vida de cruz. E não só viveu uma vida de cruz, mas morreu. E sim, ao terceiro dia ressuscitou. E a sua vida resplandece hoje aqui. Mas porque viveu uma vida de submissão.
mas porque viveu uma vida de autonegação. Ele negou a sua própria vontade, ele negou ser rei, ele negou ter tudo, ser quem ele era, para se humilhar, ao ponto de ser homem. E aí eu te pergunto, quem é o nosso maior exemplo? Quem é? Quem é o nosso maior exemplo da vida? Meu Deus, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Deveria ser nosso texto de cabeceira. Deveria ser o nosso texto de todas as manhãs. É nesse processo de entender o que é submissão, que é estar debaixo de uma ordem, que é estar sob uma missão, que é estar por debaixo de uma ordem. É neste processo que nós vamos sendo libertos de nós, que nós vamos sendo libertos de quem nós somos. O livro que nós estamos lendo, que é o Disciplinas, Celebração das Disciplinas, tem uma parte que eu copiei e colei aqui, e eu coloquei aqui no sermão, que é um hino, que um homem chamado George Madison, ele colocou, e ele diz assim, é bem pequeno, mas assim: Senhor, faz-me cativo, ou seja, faz-me prisioneiro do Senhor, e então eu serei livre. Senhor, obriga-me a entregar a espada, e aí então, entregando a espada, eu serei conquistador. E no mundo de hoje, aquele que tem a espada na mão, é aquele que é o conquistador. Mas ele está dizendo: entrega a minha espada, e então irá conquistar. Aprisiona-me em teus braços, e forte minha mão será. Enquanto isso, no mundo de hoje, nós estamos dizendo para Deus: me deixe longe dos teus braços, porque aí então minha mão firme será. Mas não, quanto mais longe dos braços de Cristo, mais destrutiva minha mão será, mais fracassada minha mão será. Mas quanto mais próximo dos braços do Senhor, mais forte a nossa mão será. Mas quanto mais a gente entregar as espadas, encerrar as lutas, encerrar as brigas, aí então conquistaremos. Quanto mais cativos em Cristo, mais livres seremos. E o que mais a gente vê hoje é: me deixe longe de ti, Jesus, porque mais livre eu serei. Mas não, quanto mais longe de Cristo, mais escravo eu sou. Quanto mais perto dele, mais livre, mais liberto, mais livre. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí? Então nós entendemos já, do início, o que ela faz por nós, nos liberta de um cativeiro chamado eu. O que ela é? Já que ela me liberta, eu quero saber o que é. É estar debaixo de uma ordem, que também envolve negar a mim mesmo e seguir essa ordem. E nós lemos aqui: aquele que quer vir após mim, aquele que quer estar comigo, aquele que quer ter a minha presença, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós lemos aqui o nosso mestre dizendo, e aí nós entramos no terceiro ponto da mensagem: se eu já sei o que ela faz por mim, se agora eu já sei o que ela é, por que eu devo viver? Por que eu devo viver submissão? Primeiro, repita comigo: viver submissão é uma ordem bíblica. Por que eu devo viver? Porque é uma ordem bíblica. E aí você fala: Vini, tá bom, mas eu acho que você já disse isso talvez. Não, eu preciso enfatizar algo. Nós devemos viver submissão, uma vida de submissão, porque toda ordem de Deus, ela é boa.
nenhuma ordem do nosso Deus é ruim. Todas as ordens que o nosso Deus nos dá, ela é boa, mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós passamos a acreditar que as ordenanças de Deus são ruins. Meus irmãos, eu não sei se vocês compreenderam, e eu costumo falar isso, mas não é clichê. Qual foi o texto que o pastor André começou lendo aqui? Qual foi, pastor? Vocês não lembram? E fala o que, Sandrão? Fala o que, pastor? Submissão. Meu Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Começou o culto assim, meu irmão, Deus falando conosco. Nós queremos que Deus nos ouça. Mas o que o texto está dizendo? Se o meu povo que se humilha, que se rasga, ou seja, nega a si mesmo, nega quem é, mas ele decide se submeter, aí então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Quantos querem ser sarados aqui? Que nós possamos ser sarados, mas vivendo uma vida de submissão. Deus começou falando conosco desde o início do culto. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Toda a ordem de Deus é boa, mas como a gente está cheio de nós pegamos aquilo que nos convém. E aí então a gente vive uma vida promíscua, uma vida sem vergonha, e aí, e me entenda aqui, por favor, e aí a gente está dizendo lá fora, não, Deus me ouve, mas a gente não se humilha, não se rasga, vai vivendo uma vida promíscua, dissoluta, totalmente perdida. Olha o que está escrito em Josué 1:78, se puderem colocar na tela aqui, por favor. Vai gravando aí, porque eu devo viver a submissão, já que eu já entendi o que ela é, já o que eu sei, o que ela faz por mim, ela me liberta. Ela está debaixo de uma ordem. E por que viver? Porque as ordens de Deus são boas. Olha o que o texto vai dizer em Josué, capítulo 1, versículo 78, por favor. Eu falei 78? Ixi, me perdoa. Por isso que eu estou vendo vocês tão quietos. Vacilei. Coloca de novo, não, tá certo. Não, 7 ali, o 7. Então somente esforça-te, tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só, meus irmãos, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Vai no 8, por favor. Por isso que eu falei 78. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela, ou nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, olha só, meus irmãos, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que a gente pega nesse texto? O final. Porque eu vou ser bem-sucedido.
porque então eu vou ser próspero, porque então Ele vai fazer prosperar o meu caminho. Mas olha só o que o texto está dizendo antes, meu Deus, irmãos, uma vida de submissão, não se aparte da tua boca o livro da lei, a palavra de Deus, antes medite, ore, se submeta, leia a Bíblia, e aí então, meus irmãos, o texto vai dizer, Ele fará prosperar o teu caminho, e tem mais, no 7 vai dizer, tem de bom ânimo. Vocês estão entendendo? Mas a gente está cheio de nós e a gente pega só o que a gente quer. É por isso que nós necessitamos viver uma vida de submissão, uma vida debaixo dessa ordem, porque viver uma vida de submissão é bom, meus irmãos. Nós acabamos de ler aqui. Viver uma vida de submissão é bom, então todas as ordens bíblicas de Deus é boa. Deus começou falando aqui no início. O mundo vende para nós, seja rebelde, seja contra o sistema, ovelha, seja contra o seu pastor, seja contra a liderança, siga seus sonhos, vá atrás realmente dos seus sonhos. Eu não estou colocando sonhos que Deus te entregou, ou te deu, ou falou ao teu coração, mas eu estou aqui citando um ponto muito importante, os nossos sonhos, siga, o mundo está dizendo, siga o que você quer, o que você deseja, a sua vontade, não, porque isso é um sinal claro de imaturidade. Por isso nós vivemos uma geração cheia de ansiedade. Cheia de ansiedade. Escrava do que realmente ela quer fazer. E se não for do jeito dela, acabou a história. Mas se submetermos ao nosso Deus, Ele fará todas as coisas. Se nós nos submetermos, Ele fará todas as coisas. E isso tem que ficar cravado no nosso coração. Cravado no nosso coração. É claramente viver o Evangelho e ter força, não humana, mas divina, de poder dizer, ei, você não manda em mim. Não para o outro, tá? Para você mesmo. Vini, você não manda em mim. Não. Você não manda em mim. Senão a gente começa e continua vivendo uma vida caótica. E nós já estamos caminhando para o final. E aí eu sei que os seus ânimos começam a aumentar. O coração vai se alegrando. Não minta para mim, meus irmãos. Eu estou me formando em psicologia. Eu estou vendo um comportamento. Estou analisando. Eu sei que quando vai chegando no final da mensagem, a alegria vai saltando no coração. Estou ligado já, pastor. O pessoal aqui está transparecendo. E aí eu tô ligado nos comportamentos agora. Eu estou só... Irmãos. É importante a gente entender. Porque senão a gente continua vivendo uma vida caótica. O que aconteceu a partir de Gênesis 3? Eu quis fazer a minha vontade, Adão quis fazer a vontade dele, Eva quis fazer a vontade. Aí uma confusão já no casamento, aí nascem os filhos, mais confusão ainda. Por quê? Prisão, cativeiro, rebeldia que leva à morte, rebeldia que levou à morte e que tem levado durante anos por falta de submissão. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que eu e você fomos criados. Repita comigo, eu fui criado para viver submissão. Nós fomos criados para viver submissão. E desse ponto em diante, a gente já entra no porquê viver, para o como viver submissão nos nossos dias. Nós fomos criados para viver submissão. Gênesis capítulo 1, 26 vai dizer
Se eu não me engano é o 26, porque eu já falei 78 aqui, então não confie muito. Mas se eu não me engano, capítulo 1, 26 vai dizer que nós somos a imagem de Deus, nós somos criados à imagem de Deus. E aí um texto que eu amo muito, que está em Colossenses, vai dizer que a imagem do nosso Deus, quem é? Jesus Cristo. Olha aqui para mim, não olha para o texto não, que se estiver errado você já perdeu a fiação. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. E em Colossenses vai dizer que Jesus é a imagem de Deus. Então, qual foi o modelo para nos criar? Jesus. Qual foi o modelo para criar você? Jesus. Esse foi o modelo. Jesus foi o modelo para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem é Jesus. Mas tudo bem, Vini, eu já sei disso talvez, mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Já que então eu entendi que eu fui criado para viver submissão, que eu entendi que ela me liberta, que eu tenho que estar por debaixo dessa direção. Quem é esse Jesus, o qual eu fui criado à sua imagem, o qual é o modelo para que eu estivesse aqui hoje? Quem é Jesus? Jesus Cristo é o ungido, o escolhido. Cristo é o ungido. Grava isso no teu coração, porque é muito importante nós entendermos isso. Ele é o escolhido. Mas tudo bem, o escolhido para quê, Vini? O escolhido para quê? Para qual objetivo? Nós fomos criados à imagem de Jesus, que é o escolhido. O escolhido para quê? O escolhido para entregar sua vida em favor de muitos. O escolhido para viver uma vida de submissão, o escolhido para entregar a vida por um bem maior. Então eu e você fomos criados para quê? Para submissão, a imagem de um Cristo que entrega a sua vida. Ele não pede, ele não briga por ela, ele entrega, ele dá, ele é livre. E nós fomos criados para quê? Para entregar a nossa vida em favor de muitos. Nós fomos criados para entregar a nossa vida em favor de um bem maior, de um bem muito maior. E aí a gente pensa, então viver para Cristo é abrir mão da felicidade para viver com Ele? Não, viver para Cristo é abrir mão de uma mentalidade escrava para que aí então eu seja feliz. Não é abrir mão dos prazeres carnais, é uma certa felicidade, então eu estou abrindo mão talvez de algo que me faz muito feliz. Não, você está abrindo mão de ser escravo para viver uma vida livre, para viver uma vida feliz, para viver uma vida alegre. Volto a dizer, eu e você fomos criados para perder a vida. Olha o que você está ouvindo, eu e você fomos criados para perder a vida, e não é, eu tô, é uma obrigação, é uma dor entregar, voluntariamente, deliberadamente, eu entrego a minha vida. Alguém tomou a vida de Cristo? Alguém tomou? Ninguém tomou a vida de Cristo, Ele deu. Ele escolheu dar, ninguém tomou. Ele é o nosso maior exemplo. Nós somos criados à imagem dele. E se ele nos ensina que ele não deu, ele entrega voluntariamente. Ninguém tira a sua vida. Os romanos não tiraram a sua vida. Aqueles homens não tiraram a sua vida. Não pegaram talvez despercebido ou não. Ele deu voluntariamente, deu a sua vida. E Ele é o nosso maior exemplo. E aí então, tudo isso eu creio que vai ficando mais claro para nós. E aí então, viver submissão, eu creio que vai clareando o nosso coração. Então, Vini, como eu posso sair daqui e viver uma vida de submissão?
Como eu posso sair daqui e viver essa vida de submissão? Primeiro, pare de olhar para si. E parando de olhar para si, você vai olhar para o outro. E olhando para o outro, você deve ver Cristo no outro. Porque você não se submete ao outro, você se submete a Jesus. Eu não me submeto à minha esposa, eu me submeto ao Cristo que está nela. Ela não se submete a mim, ela se submete ao Cristo que há em mim. Não é uma masculinidade elevada na minha força, não. Ela se submete ao Espírito Santo que habita em mim e vice-versa. Olhe para o outro. Primeiro ponto para que nós possamos viver uma vida de submissão: não olharmos para nós, mas olharmos para o outro. Então eu diria, arrependam-se, que possamos nos arrepender nessa noite de tantos olhares para nós. Só a gente importa, só eu importo, só eu. E não adianta a gente maquiar com talvez um dinheiro ali, uma obra ali, uma roupa ali, não, enquanto dentro está sujo. Não, é dentro que deve ser limpo. Que paremos de olhar para nós mesmos. Porque quando a gente não começa a olhar para o outro, e ainda mais, a gente está dizendo, eu não vejo Cristo em você. Sabe quando o pastor, e já aconteceu comigo, quando o pastor vem e dá uma, ou alguém, o líder chega e dá uma pegada ali na, aí você olha e fala assim, não, mas eu não concordo. Sabe o que a gente está dizendo? Eu não vejo Cristo em você. Não é só não concordar, é mais profundo do que isso. Ei líder, eu não vejo Cristo em você. Ei patrão, eu não vejo Cristo em você. E vice-versa, o patrão, eu não vejo Cristo em você. Mas que nós possamos parar de olhar para nós mesmos e olhar o outro e ver Jesus no outro. Para que então nós possamos se submeter. É uma ordem bíblica. Eu quero te dizer nessa noite, seja o melhor que você pode ser. Seja o melhor que você pode ser. Mas também em favor do outro. Também em favor do outro. Por favor, entenda o que está sendo tratado nessa noite. Então, o primeiro aqui é, pare de olhar para si e olhe para o outro. E veja Cristo no outro. Porque aí então você se submeterá. E há um limite nisso. Se todas as vezes que esse outro te pedir algo, ou seja, que você está submisso, te pedir algo que desagrade a Deus, que te afaste de Deus, que te faça pecar, não faça. Porque nós devemos nos submeter ao Cristo. E a Ele toda a glória, e a Ele todo o louvor. Sempre, em todas as nossas atitudes. Amém? Ponto 2, que tenhamos uma vida, um estilo de serviço. E aqui, eu entro pouco, bem pouco, no que será falado semana que vem. Bem pouco, porque é o que o livro dá também no finalzinho. Mas que tenhamos uma vida de serviço. O serviço é o externar da submissão. O serviço é o externo, é fazer no externo o que você já está dentro, submisso de coração. E eu te dou um conselho: troque as espadas, troque as suas opiniões, troque o seu poder, troque as espadas nas mãos pela bacia e pela toalha. Troque as espadas pela bacia e pela toalha. Troque as suas opiniões, os seus achismos, a sua verdade por uma bacia e uma toalha. Por quê? Foi o que o nosso mestre, o modelo, o nosso molde, assim o fez. Foi o que Jesus nos fez, foi o que Jesus ensinou. O Criador de todas as coisas.
Ele disse: aquele que quer ser o maior, deverá ser o menor. Aquele que quer ser o maior, pegue o pé sujo. E naquela época, os pés era símbolo de impureza. E aí, o mais puro se coloca no chão, pega no que é mais impuro e lava. Ele está dizendo: discípulos, igreja, troque as espadas pela bacia e pela toalha. Quer ser o maior? Lave os pés. Quer ser o bambambam? Não olhe para si, olhe para o outro. Vá na terra, no pó, e limpe o sujo. Essa disciplina transformou meu coração, mexeu comigo, e eu não sei se está mexendo com você. E a minha oração é que sim. Mas o meu modelo não disse: seja sempre, seja no trono, brilhe. Humanamente dizendo. Mas ele vai e lava os pés, nos deixando um dos maiores exemplos. Aonde Paulo vai chegar em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, chegando para aqueles irmãos que estão ali, dizendo assim: eu dou o testemunho de Cristo, mas não só Cristo, do Cristo crucificado. Por quê? Existe uma exclusividade em dizer: eu tenho aqui um testemunho de Cristo. Existe uma singularidade diferente dos outros testemunhos. Ele está dizendo: eu trago aqui para vocês, irmãos, o testemunho do Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Por quê? Porque os judeus esperavam um poderoso, alguém cheio de espadas nas mãos, que ia contra Roma, que ia contra os reis. Mas não, isso não aconteceu. E aí Paulo está dizendo: eu trago na minha vida testemunho do Cristo crucificado, que não quis saber de ser imperial, que não quis saber de ser poderoso no trono, que ele não quis olhar para ele mesmo, mas ele veio e se doou. Ele se doou. Eu venho trazer testemunho do Cristo ensanguentado, cheio de sangue. Sabe por quê? Porque todos os deuses daquela época, nenhum dos deuses daquela época entregariam suas vidas, ou diriam para aqueles seguidores: entreguem as suas vidas. Mas ele vem dizer: eu trago testemunho daquele que faz diferente de todos os deuses, diferente de todos os reis. Ele não pediu nada, ele deu, ele doou, ele deu. Enquanto vocês estão dando testemunho de deuses que querem viver, que querem guerrear, eu trago testemunho de um Deus, de um Cristo que morreu. Eu trago testemunho de um Cristo crucificado. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso modelo. O Cristo crucificado. Que esqueceu de quem era. Sendo filho de Deus, sendo o Criador, sendo o Rei, ele veio e se entregou, nos dando mais ênfase em termos uma vida de serviço, uma vida de doação, uma vida de submissão. Ou seja, sendo bem claro aqui, sabe o que o meu e o seu mestre fez? Trocou o trono, trocou as vestes iluminadas, trocou sua coroa de rei, sabe pelo quê? Por pés sujos e pela nudez no Calvário. O meu e o seu rei me deu um grande exemplo, deixando de lado sua coroa e andando atrás de pés sujos e ficando nu. E nudez
quer dizer o quê? Vergonha. O meu e o seu Jesus, Ele escolheu ser envergonhado diante de todos, diante de muitos. Ele escolheu ser zombado, Ele escolheu se entregar. Ele não quis saber da sua coroa, das suas espadas, dos seus privilégios. Ele foi atrás de pés sujos, de roupas que não eram iluminadas. Beleza alguma Ele tinha, mas é o maior exemplo de submissão, é o maior exemplo de entrega, é o maior exemplo que olha para mim, para você, igreja, e diz: esqueçam as espadas, esqueçam os tronos, estejam preparados para perder dinheiro, estejam preparados para perder amigos, estejam preparados para perder contratos, mas saibam que se vocês seguirem o meu modelo, estarem prontos à vergonha, estarem prontos à nudez talvez, estarem prontos a lavar os pés sujos, a glória eterna vos terei, a glória eterna vocês terão. Esse é o meu e o seu mestre. Sabe o que ele fez? Eu vou dar uma copiada no pastor André aqui, que já tiraram daqui, irmãos, não estão me respeitando mais, ó. Sabe como é a nossa vida? Tem que ser. E sábado nós vivemos isso aqui, num momento poderoso. A nossa vida tem sido, e a gente quer, cheia de glamour, e com espadas nas mãos, e com opiniões, mas aí Jesus olha para mim e para você e diz assim: ei, larga tudo isso, e anda com uma toalhinha e um balde nas mãos, cheio de água, porque viver uma vida de serviço, submissão, de obediência, é estar pronto a parar de olhar para você e olhar para o outro. Ei, irmão, na verdade eu não quero me lavar, senta aqui, deixa eu lavar seus pés. Ei, irmão, calma aí que eu não vou orar por mim. O que você precisa? Eu quero orar por você, porque o meu mestre me deu uma toalha e um balde e me ensinou. E não é pensar menos de si, mas é largar o trono, largar a coroa, para estar com uma bacia e uma toalha. Isso vai na contramão do mundo, porque ninguém hoje quer sentar, deixa que eu faço para você, deixa que eu lavo os seus pés. O que a gente quer, lava aí, vai. Que momento a gente teve aqui, pastor? Ah, se nós entendêssemos. Na hora que sábado começou aqui, eu pensando comigo: meu Deus falando ao meu coração desde já. Quer ser bem sucedido no teu casamento, irmão? Marido, sirva a sua esposa. Não vai tirando o sapato para que ela lave o seu pé. Não, lave os pés dela. Mulher, quer ter felicidade no teu casamento? Lave os pés do seu marido. Filho, quer ter felicidade na tua vida familiar? Para de achar que você tem direito em tudo. Lave os pés dos seus pais. Pai, mãe. Viver uma vida de submissão, irmãos, nos liberta. Nos liberta do eu. Nos liberta de quem somos. Nos liberta de vivermos uma vida num cativeiro, porque o meu mestre trocou as espadas, trocou totalmente a sua coroa por um balde, uma veste que ninguém dava nada, de um bairro distante, com uma toalhinha, água. E não estou aqui diminuindo a Cristo, jamais. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e sempre será. Nunca estará por debaixo, nunca.
Mas ainda assim eu quero te dizer que ele ainda assim escolheu estar. Ainda assim escolheu estar. Porque a Bíblia vai dizer que nisto nós conhecemos o amor de Deus, que o quê? Que Ele entregou a sua vida. Então como que hoje em dia a sociedade, a igreja vai conhecer o amor de Deus? Entregando a vida. Como que na tua casa vão conhecer o amor de Deus? Entregando a vida. Mas se prepare. Se prepare para viver uma vida de liberdade. Se prepara para viver uma vida de liberdade, se submetendo a Deus, se submetendo à palavra, se submetendo à família, mas porque Cristo está em tudo, Cristo está em todos. Se prepare para viver uma vida de liberdade, uma vida se submetendo ao próximo, sendo submisso, obediente, sendo submisso ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, sendo submisso, obediente, se colocando debaixo de uma missão, sendo submisso aos vulneráveis, aos menosprezados. Se coloque de pé, meu irmão. Eu não sei se você entendeu o que foi pregado nessa noite. E eu quero crer que sim. Deus está nos chamando para vivermos uma vida de submissão. E talvez você pode dizer, é impossível, Vini. Não, é possível. E eu quero te dizer que é possível porque Jesus assim o fez. E porque Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele é o molde, Ele é o exemplo. Sendo Ele o exemplo, nós somos os seus discípulos, somos aqueles que aprendem do Mestre. É possível vivermos uma vida de submissão, amém? É possível andarmos com um balde nas mãos e uma toalha. É possível. É possível em casa viver com um balde nas mãos e uma toalha. É possível na faculdade viver com um balde nas mãos e uma toalhinha. É possível. Feche seus olhos. E é você e Deus agora. Eu creio que Ele está aqui. Assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Assim como Ele tem amor suficiente para amar um universo, o mundo. Creia que Ele tem amor hoje para perdoar você. Ele tem amor para perdoar todas as ações, atitudes em toda a sua vida que tem sido por rebeldia. Seja no casamento, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, aonde for, com a sua família, não importa. Ele tem poder para te libertar hoje, para que você viva uma vida de submissão, uma vida liberta, uma vida com os seus olhos abertos. Fale com Ele nesse momento. Comece a orar. Comece a orar. Ô Pai, eu sei que nesses dias é difícil tratar sobre esse assunto. Mas é urgente, é importantíssimo, justamente para esses dias. Numa era tão rebelde, numa era de filhos rebeldes, numa era de mulheres rebeldes, de maridos, homens rebeldes, numa era de líderes, pastores, ovelhas rebeldes, uma era onde a sociedade está em rebeldia.
Eu creio que é de extrema urgência nós aprendermos do Senhor o que é viver submissão, o que é submissão, do porquê vivermos submissão e do que a submissão faz em nós, e nós entendemos nessa noite que ela nos liberta. Nós entendemos nessa noite que nós devemos estar por baixo de uma ordem, dispostos a obedecer. Nós entendemos, Pai, que nós devemos viver uma vida de serviço. Nós entendemos nessa noite que nós devemos viver uma vida não olhando para nós, mas olhando para o outro. Não para as nossas opiniões, para nossas supostas verdades, mas para o outro. Nós aprendemos do Senhor nessa noite que o Senhor, sendo o Rei, o Senhor tendo o seu trono, o Senhor tendo vestes reluzentes, o Senhor decidiu estar na humanidade. O Senhor decidiu ser servo. O Senhor decidiu lavar os pés impuros. O Senhor decidiu abraçar o oprimido. O Senhor decidiu entregar sua vida e viver não só uma vida de cruz, mas morrer na cruz. O Senhor é o nosso maior exemplo, e eis-nos aqui para vivermos uma vida totalmente submissa ao Senhor. Eis-nos aqui nessa noite para vivermos uma vida à tua imagem e semelhança, dispostos a entregar, a dar ao outro, a dar a vida, não só ao outro, mas ao Senhor. Eis-nos aqui para largar as armas dentro do casamento e pegar o balde e a toalha. Eis-nos aqui para largar as nossas opiniões diante de questões que devemos ser submissos. Eis-nos aqui debaixo dos teus dizeres de que aquele que quer ser o maior seja o menor. Eis-nos aqui nessa noite como igreja, sedentas não só pelo Cristo, mas também por viver submissão, mas também por vivermos submissos ao Senhor. Assim como o Senhor já vem falando desde sábado até hoje, desde o início, nós cremos que toda a tua ordem é boa, toda a tua ordem é boa para nós e nós queremos vivê-la. E nós nos arrependemos nessa noite de tantas decisões rebeldes, de tantas falas rebeldes. Nós nos arrependemos nessa noite de agressões verbais. Nós nos arrependemos nessa noite de tanta ira, discórdia no meio da família, por rebeldia. Nós nos arrependemos nessa noite por tanta ira e discórdia no meio da tua casa, por rebeldia. Nós nos arrependemos nessa noite de querermos fazer só a nossa vontade. E eis-nos aqui para dizermos como Paulo disse: a minha vida dá testemunho do Cristo que entregou, do Cristo crucificado, do Cristo que doou, que deu. E se Ele deu, se Ele doou, eis-me aqui para dar. Muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, por sua palavra, por seu ensino. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor leve a todos em paz, dê uma noite de descanso, e que essa palavra ainda continue falando à mente, ao coração. Que o Senhor continue falando com os teus filhos, que o Senhor continue reverberando no coração dos teus filhos, que o Senhor continue moldando, transformando o coração dos teus filhos, por meio dessa palavra dessa noite. Muito obrigado. Ergam suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas para todo sempre em nossa vida. Você que crê, aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Aleluia.
Glória a Deus.